Olá pessoal, professor Celso Medeiros, estamos trabalhando com progressão geométrica. Nas últimas aulas nós aprendemos os conceitos de termos e de soma de PG e agora nós vamos trabalhar com enunciados, né, para resolver os problemas utilizando as ferramentas que a gente trabalhou, que a gente estudou. Então aqui nós temos Carlos plantando árvores em seu jardim. No primeiro dia ele planta 3 árvores e a cada dia seguinte ele planta o triplo de árvores do dia seguinte. Se ele continuar esse padrão por 5 dias, quantas árvores ele terá plantado ao final? Bom, pessoal, aqui a gente vai detectar que trata-se de uma PG. Por quê? Porque ele planta o triplo de árvores. Então, ele plantou no primeiro dia lá, eu vou chamar aqui A1, que seria o primeiro termo dessa PG, igual a 3 árvores, porque é o que ele plantou no primeiro dia. Eu sei que se ele planta o triplo, a minha razão Q é igual a 3. Né? Então, o meu A2 é o número de árvores do dia anterior multiplicado por essa razão, que é 3. Então, no segundo dia, ele plantou 9. No terceiro dia, ele plantou 27. No quarto dia, ele plantou 81. E no quinto dia, ele plantou 3 vezes 8, 24, 243. 243, certo? Se ele quer saber quantas árvores ele plantou no final de 5 dias, eu teria que somar tudo isso aqui. Ora, para 5 dias somente, fazer do jeito que a gente fez aqui e somar, tranquilo, né? Eu vou pegar aqui e somar, ó, isso aqui com esse aqui dá 30, esse aqui com esse aqui com esse aqui dá 30, esse aqui com esse aqui dá 90, né? Ó, 90. Então, esse aqui com esse aqui deu 120, e daí esse aqui com esse aqui dá 363 árvores, que é a minha resposta da letra B, certo? Pessoal, mas imagine que ele fizesse essa pergunta e dissesse para a gente que a gente quer saber quantas árvores ele tinha plantado ao final de 60 dias, certo? Então, eu teria uma dificuldade para ficar fazendo soma por soma e tal, né? Eu teria que tentar criar isso dentro de uma fórmula, né? A fórmula que a gente usa para soma de PG é a soma dos N termos. Então, por exemplo, soma dos 60 termos é igual ao primeiro termo, que é 3, multiplicado pela razão, que é 3, elevado ao número de termos, que é 60, menos 1. Tudo isso dividido pela razão, que é 3, menos 1. Então aqui eu ia ter só um pouquinho de dificuldade, né, para resolver o 3 sobre 60, mas seria muito mais rápido do que a gente resolver um por um aqui, né? Professor, mas pô, 3 sobre 60 é uma conta muito demorada, né? Mas veja, pessoal, eu posso usar técnicas aí, né? Porque, veja, 3 sobre 60... bom, você concorda que aqui é 3, aqui é 3 elevado a 2, aqui é 3 elevado a 3, aqui é 3 elevado a 4, aqui é 3 elevado a 5? Vocês concordam com isso? Então, se eu tenho que 3 elevado a 5 é igual a 243, olha só. Veja, aqui eu tenho 3 elevado a 1, 3 elevado a 1. Aqui eu tenho 3 elevado a 2. Se eu pegar o 3 elevado a 1 e multiplicar por 3 elevado a 2, o que acontece? Eu vou ter 3 elevado a 3. Por quê? Porque eu somo os expoentes. Então, se eu pegar o 3 elevado a 5 e multiplicar por 3 elevado a 5, eu vou chegar a 3 elevado a 10. Então, eu não vou precisar ficar fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 60 vezes. Ó, a gente chegou aqui rapidinho em 3 elevado a 5, agora eu vou fazer 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5, que é 243, então eu vou fazer 243 vezes 243, vou chegar a 3 elevado a 10. Daí eu posso pegar o 3 elevado a 10, por exemplo, e multiplicar novamente por 3 elevado a 10. Eu vou chegar a 3 elevado a 20, certo? Daí eu posso pegar o 3 elevado a 20 e multiplicar por 3 elevado a 20 vezes 3 elevado a 20 vezes 3 elevado a 20. Pronto, eu fiz com poucas contas, eu vou chegar a esse 3 elevado a 60. Evidentemente que numa prova, né, pessoal, dificilmente nós vamos ter uma conta desse tipo.
Aqui a gente só usou um pouquinho de raciocínio para acabar lembrando um pouquinho da propriedade de potência, né? Que indica que quando eu tenho a mesma base e eu tenho a multiplicação dessas potências, eu somo os expoentes. Então aqui é 5 mais 5, 10, eu cheguei no novo expoente. Então só aproveitei para a gente relembrar isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Até uma próxima.